Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno, que está aqui na Automec 2025. E agora eu trouxe para conversar conosco o senhor Marcos Ferreira, supervisor de vendas da Gates. Seja muito bem-vindo, tá? Nosso videocast. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e passar um pouquinho do nosso portfólio de linha pesada. Conta pra gente quais são as novidades aí para a linha pesada, para aftermarket. Olha, a gente fez uma reestruturação na nossa correia micro-V, né, que é a nossa correia de acessórios, onde a gente implantou muita tecnologia, novo material, onde a correia ela teve mais resistência, ela ficou mais leve, ela ficou mais flexível e isso facilitou a vida do aplicador, no caso do mecânico, do frotista, né? Porque ele não tem tanta dificuldade em fazer a implantação, né? Vamos dizer assim, a colocação da correia no sistema. Então, realmente foi uma das novidades. Nós tivemos também um desenvolvimento de uma nova correia que a gente deu como nomenclatura dela 2/AXS. É uma correia em V dupla que ela vai no sistema de ar-condicionado para o alternador auxiliar. Uhum. Então, hoje os frotistas eles têm muitas dificuldades com relação a essa correia, porque geralmente ou ela é dupla, que não é apropriada para o sistema, ou ela é simples. A correia simples, ela tem uma característica de que quando elas são aplicadas em polias duplas, você não consegue dar a mesma tensão nas duas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Uma fica mais frouxa, a outra fica mais esticada e isso dá problema com desgaste prematuro. Uma correia pode pular da polia e, no caso, jogar a outra fora. Então, a solução que a Gates criou, desenvolveu, foi essa correia dupla, onde as características são de que ela segue os padrões de perfil das polias e que ela também não tem esse problema de você não conseguir dar a mesma tensão para as duas ao mesmo tempo. Como é uma correia dupla, ela vai esticar uniformemente, tá? Tá. E também a gente tem a correia 2/AXS, que é a correia do ar-condicionado, a correia grande, que vai da polia do compressor de ar para o virabrequim. Então a gente está fazendo uma melhoria nessa correia. Ela funciona normalmente hoje, é uma correia que a gente não tem problemas, mas a Gates sempre quer inovar, quer sempre fazer alguma coisa melhor. Então a gente está fazendo essas correias, né, com o dorso duplo. Então ela vai dar muito menos vibração para o sistema, você vai conseguir ter mais segurança na hora de aplicar. Ah, então é uma outra inovação que a Gates está trazendo hoje na feira, inclusive, para o segmento da linha pesada. E a gente tem também o tensionador, né? Que é a peça que, quando aplicada na correia micro-V, ela faz a regulagem da tensão da correia, tá? Então, dependendo de como está a situação do veículo no momento, se ele está parado, se ele está andando, se ele está numa subida, numa descida, o tensionador que faz a regulagem da tensão da correia para que ela não escape do sistema. Então, são essas aí as novidades que a Gates tem para o mercado da linha pesada para esse ano. Tanto caminhões quanto ônibus. Essa parte de ar-condicionado, ela é mais para a linha rodoviária e urbana. Ah, tá. Na linha de caminhões, são mais as correias micro-V. Ah, tá. Mas na linha de ônibus e caminhões, de ônibus urbanos e rodoviários, são essas três correias que eu falei, tá? São soluções que vocês aplicam primeiro para as montadoras, Sim. que deram certo com as Correto. montadoras, e agora vocês estão aplicando no mercado de reposição. Isso. Como é que é o argumento para falar com esses aplicadores, né? Enfim, o que vocês estão mostrando aí dos principais benefícios que pode trazer para o veículo como um todo? Olha, na realidade, por exemplo, como eu te expliquei da parte da correia do alternador, a gente está eliminando um problema, né, que é recorrente, no caso da correia sempre está quebrando, ela sempre está tendo desgaste prematuro, porque ela não foi desenvolvida para aquele sistema, porque quando o chassi vai para a encarroçadora,
é ali que são adicionadas as correias, essas que eu comentei. No caso de ônibus, né? Isso, no caso dos ônibus. Porque, por exemplo, a correia de acessórios e a correia do ventilador, essas já saem na linha de produção. Inclusive, você encontra em concessionárias. Mas no caso dessas que são adicionadas na hora que vai aplicar o sistema de ar-condicionado, nesse momento é que tem essa dificuldade, porque as correias não foram desenvolvidas para aquele sistema específico. Então, hoje, a Gates já fez esse trabalho de mapeamento das polias, desenhou os ângulos das correias corretamente e fez ela na característica dupla, que é justamente para evitar esse problema da correia pular do sistema e jogar, inclusive, até a correia auxiliar acaba sendo jogada fora do sistema. Então, esse é um argumento que a gente tem nesse caso dessa correia. No caso da correia do ar-condicionado, assim, o argumento é que ela é mais resistente e que ela vai evitar a vibração no sistema, porque como são correias grandes, né, então ela tem problema de ficar vibrando. Com esse dorso duplo, né, com esse dorso reforçado, a gente praticamente elimina esse problema. Tá? São os argumentos que a gente leva para o frotista, para o aplicador. Tá? Falando em argumento, em todas as edições da Automec que se fala muito é da importância do uso de peças genuínas, Sim. enfim, né? E esse ano, nessa edição, vocês estão fazendo um apelo nesse sentido? Como que é esse trabalho educacional que vocês fazem com o aplicador, né? São os aplicadores. Isso. Olha, porque é assim, quando existe uma licitação em uma montadora, eles chamam, né, as empresas que eles querem que participe. Então, todos vão com o mesmo projeto, com as mesmas informações, com tudo que a montadora está exigindo. Só que na hora de fechar a licitação, fechar o negócio, só uma vai ser escolhida. Então, a gente tem, mesmo que a gente não consiga entrar naquela licitação, a gente projetou tudo de acordo com o que a montadora pediu. Então, a gente considera... Os padrões de qualidade e tudo mais. Exatamente. Então, a gente considera que a nossa correia é original, que o nosso produto é original. Inclusive, na nossa caixinha, na nossa embalagem, tem um selinho lá de original de OIE. E então a gente leva isso também para o mercado, que a nossa correia, ela pode não estar saindo na linha de produção, mas ela esteve presente na hora da licitação e ela foi aprovada. Talvez por uma questão de preço, por uma questão de capacidade de fornecimento, ela não foi a escolhida. Mas ela é aprovada. Isso, ela foi aprovada, ela ficou dentro dos padrões exigidos para aquela aplicação. Ou seja, mesmo que o veículo tenha saído de fábrica com uma outra marca de correia, certo? Se a Gates tem essa aprovação, então ela é tá original, liberado pode para considerar como correia original, pode substituir aquela que veio no veículo sem problema nenhum. Existe muito isso do pessoal optar por correias que não sejam recomendadas, genuínas? Está tendo esse problema? Olha, ou assim, você acha que... A gente nunca pode falar mal do concorrente, a gente nunca pode usar esse argumento. Todas as correias são de qualidade, tá? Então, assim, e que participaram dessa licitação. Só essas correias que aparecem aí no mercado de vez em quando, que não tem essas características, que precisa tomar cuidado, né? Inclusive eu faço muito trabalho de campo, eu visito muito frotista, muito ônibus urbano, ônibus rodoviário. Para fazer essa educação, passar essas informações educativas aí. Exatamente, para falar, olha, essa daqui você pode confiar, essa daqui não existe o teste na montadora, tá? Então ela não teve homologação, então assim, a chance dela ter problema, de você ter problema na aplicação é grande. Agora, se você aplicar essas que participaram, né, da licitação, com certeza você vai estar tranquilo para aplicar, que não vai ter problema nenhum. Um dos apelos é a questão do preço, né? Também. Porque às vezes o barato sai caro. É isso aí. Inclusive, muitas garagens que eu visito, as pessoas levam, né, esses terceiros que estão entrando com novas correias no mercado, deixam
A correia protesta. Em muitas delas... elas deixam, né? Deixam. Em muitos casos, eu vejo que a correia está lá. A pessoa não quis arriscar. Porque, assim, o custo de um veículo parado, no caso do segmento de ônibus principalmente, é muito grande. Porque você vai ter transtorno com o seu passageiro, você vai ter transtorno com o horário, você vai ter transtorno com o dia que a pessoa perdeu, o horário que ela chegou atrasada. Ou seja, não vale a pena. Não vale. Uma não fecha a consulta, conta, né? Que ela perdeu. Então, assim, é isso que a gente passa para eles com relação a você usar alguma coisa que tem procedência, que você sabe que vai ser aplicado ali e ele não vai ter dor de cabeça. Agora a gente está no primeiro dia da feira. Qual que é a expectativa da Gates para essa edição? Diz que é uma edição recorde, né? Sim. De público, enfim, de negócios. Sim. Olha, a Gates tem uma expectativa muito boa, tá? Porque a gente está esperando que todos os nossos parceiros, tanto não só distribuidores como pessoal de montadora, o consumidor final, o aplicador. Então é esse o segmento que a gente geralmente quer dar uma atenção maior. Pro aplicador. Isso. Por conta de toda essa que a gente conversou aqui, essa conscientização, né? Para você Enfim. passar todas essas informações, porque às vezes isso não chega na ponta. Né? Então vai até o distribuidor e o distribuidor faz a venda passiva dele ali. O mercado de reposição começa no distribuidor, né? Sim. Aí vai pro aplicador E depois pro mecânico. O final é o frotista, né? frotista. No caso, ou o mecânico, né, que fez a aplicação do Mas para o produto. frotista ter o acesso a todas as informações, ele precisa desses pares aí da cadeia bem estruturado, né? Isso, precisa estar tudo alinhadinho. Mas assim, a Gates, a gente dá muito treinamento em frotas, eu faço esse trabalho, né? Eu dou muito treinamento em frotista, em oficina, nos distribuidores, então a gente procura passar todas o que é necessário que ele saiba para poder não ter problema na aplicação. Então, você sempre tem que direcionar todo o seu conhecimento para aquele cara que vai, no final lá, fazer a aplicação da correia, para ele saber que ele está fazendo a coisa de forma correta. Legal. E aí, para finalizar, gostaria de deixar alguma mensagem aí para o seu público, visitante aí da feira? Olha, foi o que eu coloquei no nosso chamativo, né? A Gates está de braços abertos ali para receber todos os nossos amigos, os distribuidores, o cliente final, o aplicador e assim e aberto para o que ele precisar de informação, se ele precisar marcar um treinamento, se ele precisar de uma visita técnica, se ele quiser tirar alguma dúvida, a Gates está à disposição e aberto à necessidade de cada um. Muito obrigada pela conversa, viu? Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos, né, que seja uma feira aí bem diferente das últimas que nós tivemos. Legal, muito sucesso aí para vocês. Obrigado para vocês também, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Gente, brigadão aí por nos prestigiar em mais esse episódio do Videocast da Transporte Moderno, diretamente aqui da Automec. Até a próxima.